Como sempre acontece, às terças temos a nossa habitual rúbrica Os Estudos. O tema de hoje é extremamente interessante, a temática Psicologia Clínica. Connosco em estúdio a doutora Catarina Rodrigues. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Em linhas gerais, gostaria que nos falasse um pouco da sua formação. Bem, eu iniciei a minha formação com a licenciatura em Psicologia Clínica de Orientação Dinâmica. Posteriormente fiz uma pós-graduação em Neuropsicologia Clínica e mais recentemente concluí um mestrado em Psicologia da Educação. Mas ao nível da Psicologia Clínica, que é o que me traz aqui hoje, eu tenho procurado ao longo dos anos recorrer a aprendizagens de vários modelos teóricos de intervenção em Psicologia Clínica e não só a minha área de base, o que tem permitido posicionar-me de uma forma mais integrativa. Aliás, no Centro de Ação Psicopedagógica a Estudos, procuramos conjugar técnicas de vários modelos, tendo sempre em conta a individualidade de cada pessoa. Ou seja, pode-se dizer que a intervenção ou a psicoterapia é que se adapta ao indivíduo e às suas características únicas e não é o indivíduo que terá de se adaptar a um modelo de intervenção pré-estabelecido, como muitas vezes acontece. É a curiosidade, mas concretamente, o que é a Psicologia Clínica? Bem, assim de uma forma muito geral, pode-se dizer que a Psicologia Clínica é a área da psicologia que intervém ao nível da prevenção, da avaliação, do diagnóstico e tratamento de condições que afetam a saúde mental e, no fundo, a saúde em geral, porque, obviamente, estão as duas ligadas. Eu queria aproveitar a presença da doutora aqui nos nossos estúdios. Costuma haver alguma confusão entre psicologia clínica e psiquiatria? Afinal, em que se diferem uma da outra? Bem, apesar da psicologia clínica e a psiquiatria terem o mesmo objetivo, ou seja, o alívio dos transtornos mentais, o psicólogo e o psiquiatra são profissionais com formações diferentes e, por isso mesmo, utilizam técnicas diferentes para intervir. Enquanto que na psiquiatria, o psiquiatra, sendo médico, privilegia o tratamento medicamentoso, o psicólogo não prescreve medicamentos e a base da sua atuação está na relação terapêutica que estabelece com o cliente. No entanto, muitas vezes é necessário trabalhar em parceria. Por exemplo, existem casos de pessoas que têm depressões muito graves e que já não conseguem, por exemplo, dormir, nem comer e que até parece que não conseguem raciocinar. Aliás, em consulta dizem isso muitas vezes. E então pode ser necessário recorrer ao apoio medicamentoso para estabilizá-lo e aí conseguir a disponibilidade mental que é preciso para realizar uma terapia. E quanto à intervenção do psicólogo clínico, é como se ele acompanhasse o cliente numa viagem e o auxiliasse a ler mapas que ele não consegue ler sozinhos, a usar ferramentas que estavam esquecidas e que temos, mas que não conseguimos usá-las, e mesmo experimentar várias lentes para ver o mundo de outra forma. Tipo mudar a graduação. É extremamente interessante. Exato. E depois, é claro que para isso é preciso um mínimo de estabilidade psicológica, um mínimo de estabilidade mental, e para isso é que às vezes é preciso um medicamento. Vamos estabilizar e a partir daí vamos começar a ver as coisas de outra forma. Mas também tenho a ressalvar que há muitos psiquiatras que têm formação em psicoterapia e esses então não será só apoio medicamentoso, mas também têm esse outro tipo de intervenção. Vertente, na verdade. Exato. Muitas vezes vem-se a pessoa dizer: olha, estive a fazer de psicólogo, ou então não preciso de ir ao psicólogo porque já desabafei com um amigo. O que dizer sobre isto? Eu tenho a dizer para já que é extremamente importante ter amigos, só que nem o psicólogo substitui os amigos, nem os amigos são capazes de substituir o psicólogo. Em primeiro lugar, com os amigos nós conversamos e a comunicação que se dá entre o psicólogo e o cliente, ainda que pareça ser, não é simplesmente conversar. É uma relação terapêutica que se vai estabelecer e que obedece a determinadas técnicas que foram estudadas durante anos e que sabemos que são válidas para intervir. E a regras, por exemplo, o psicólogo tem um comportamento de neutralidade, ou seja, não emite juízos de valor, enquanto que nós, com os amigos, nós damos opiniões e às vezes dizemos: porque é que fizeste isso, porque é que fizeste aquilo. Sim, faz sentido. Com o psicólogo isso não acontece. Também não dá as suas opiniões pessoais nem fala de si mesmo, que obviamente com os amigos não acontece, que eu posso ser amiga de alguém, mas dou sempre vou dando a minha opinião e a pessoa pensa: eu também tenho isso, então vou contar a minha experiência. No psicólogo isso não acontece. Também o espaço de consultório é um espaço de cuidado, onde impera o silêncio e a privacidade. Os amigos falam em qualquer sítio, frequentam a casa uns dos outros e até falam no café. Uma relação terapêutica, isso nunca acontece. E depois, só atendendo a todos esses fatores, é que o verdadeiro eu da pessoa, o eu verdadeiro, de cada um, pode emergir sem vergonhas, sem censuras e assim dar-se a mudança. Que, aliás, muitas vezes com os amigos, somos muito amigos, mas temos vergonha de lhes dizer alguma coisa, certo, ou até mesmo eles estão implicados. Tenho que fazer esta pergunta, doutora. Quando se deve recorrer à psicologia clínica e a quem se dirige? Bem, infelizmente em Portugal ainda não temos o hábito de recorrer ao psicólogo sem que exista algum problema e isso noutros países já não acontece.
Mas ideal seria procurarmos o psicólogo para nos conhecermos melhor. Pois, quanto melhor nós nos conhecermos, mais facilmente tomaremos as rédeas da nossa vida quando uma situação de crise acontece. Por exemplo, se eu vou a uma consulta de psicologia e tomo consciência que sou uma pessoa ansiosa, eu poderei treinar técnicas de relaxamento, por exemplo, técnicas de respiração, e assim quando, por qualquer motivo, estiver numa situação de stress, já não atingirei aqueles picos de ansiedade extrema que, se não tivesse essas ferramentas para lidar com elas, atingiria. E nesse sentido... Sim. Por acaso eu gostava de saber como processa a sua intervenção de psicologia clínica nos estudos. Eu também... é também necessário, se calhar, acrescentar que, mas apesar disso acontecer, do que referi há pouco, muitas vezes as pessoas recorrem, aliás, a maior parte das vezes as pessoas recorrem a este serviço quando estão com algum mal-estar ou algum sofrimento. Isso é importante também ter em conta, que sempre que achem que qualquer coisa não está a funcionar da forma como estava, é importante recorrer. Mas não é preciso, o que eu quero ressalvar é que não é preciso ter um problema emocional severo para ir ao psicólogo. O ideal seria ir antes que isso acontecesse. E podem recorrer todas as pessoas, em todas as faixas etárias, desde crianças, adolescentes, adultos, toda a gente pode recorrer. Ao nível de como é que se processa nos estudos, a intervenção da psicologia clínica, para já, inicia-se com uma avaliação minuciosa da situação. Por isso, em primeiro lugar, faz-se uma entrevista clínica, que é chamada em psicologia a entrevista de anamnese, visa recolher o máximo de informações sobre a pessoa. Também poderá ser necessário recorrer a outros instrumentos, como testes de avaliação da inteligência ou da personalidade, que auxiliem no diagnóstico, ou mesmo, dependendo da problemática, solicitar o apoio a outro técnico. Por exemplo, nos casos da criança, solicitar o apoio do pedopsiquiatra, ou no caso dos adultos, do psiquiatra, aliás. E como estamos a falar de crianças, tudo isso se processa através de jogos, não é? Nas crianças, sim. Enquanto que pelos adultos nós conseguimos, através da palavra, chegar lá, às vezes pelas crianças não, é pelos comportamentos, pelos jogos, sim. Eu gostava de terminar e por acaso tive a título de curiosidade, reparei que trata o paciente como cliente, não é uma forma muito comercial. Sim, apesar de parecer que cliente tem uma conotação muito comercial, se formos à origem das palavras, a palavra cliente é aquele que pede ajuda, enquanto a palavra paciente vem do passivo, e a pessoa que tem psicoterapia, como eu até disse anteriormente, é uma pessoa que precisa de ter alguma estabilidade, ser ativa, ter algum dinamismo para estar em terapia. E além disso, a palavra paciente remete para doente, e quem se dirige a um psicólogo não está necessariamente doente. O nosso tempo está no fim. Foi mais uma rubrica Os Estudos com essa temática extremamente interessante, Psicologia da Clínica. Gostaria de agradecer a presença da doutora Catarina Rodrigues aqui nos nossos estúdios. Bom dia, obrigada pela sua presença. Obrigada, bom dia. E foi mais uma edição dos Estudos. Voltamos a marcar encontro na próxima semana.